Shalom. Vamos fazer uma abordagem sobre a Parashá dessa semana. Parashat Lech Lecha. E vamos falar um pouco sobre, primeiro, o formato ensinado pelo Gaon de Vilna para o estudo da Torá, que, segundo ele, todos devem aprender a Torá escrita de cor, de memória, com Ta'amim. E o começo do estudo deve ser em Parashat Lech Lecha. O motivo é simples. A questão é que Parashat Bereshit e Parashat Noach, não sendo parashiot literais, como abordei na semana passada, semana retrasada também. Então, nós temos que entender aqui o motivo que nos leva a aprender a partir do Lech Lecha, que aí começa todo o literal. O começo do estudo geralmente é com crianças, para as crianças já crescerem sabendo a Torá. E quando se chega ao término, já sabe, de Lech Lecha até o final, Le'anei Kol Israel, de cor, com Ta'amim. Ta'amim, para quem não sabe, são os sinais de cantilação, que são os sinais que levam a saber como fazer a leitura com pontuação, com pausas, de acordo com a Torá. Vou lembrar contigo. Então, eu peço desculpa pelo barulho aqui. Nós temos crianças aqui no condomínio onde eu vivo, e eles estão jogando um pouquinho de bola, faz muito barulho. Bom, seja como for, essa forma de estudo da Torá e de leitura nas sinagogas dos seguidores do Gaon de Vilna, o que eu digo aqui é dos seguidores de verdade, não aqueles que se dizem, porque tem muitos lituanos que acham que eles são seguidores do Gaon de Vilna, mas o sistema do Gaon de Vilna é totalmente diferente dos lituanos em geral, totalmente diferente do mundo ashkenazi em geral, porque ele simplesmente disse não a costumes, como consta no escrito que seu filho escreveu, disse não aos costumes e disse sim à halachá. E a halachá, de acordo com o promulgado no Talmud. Fez isto, e é por isso que a leitura na sinagoga é feita dessa forma também. Cada um que é chamado já sabe a Torá de cor, e essa pessoa mesma pode fazer a leitura, ela mesma, sem precisar de Hazanim, assim como era na época do Talmud. Não existiam Hazanim para fazer a leitura da Torá. Lembrando que Hazan, para os sefaraditas, é o leitor da Torá. O Hazan mesmo, chamado Hazan, entre os Ashkenazim é um cantor litúrgico, mas o leitor da Torá, os Ashkenazim chamam de Baal Koreh. Pois bem, então primeiro eu fiz essa abordagem, lembrando que ainda há uma diferença entre os Yemenitas tradicionais, os seguidores do Rambam, e o pessoal do Gaon de Vilna, no sentido que são muito parecidos, são muito próximos, né, na questão do cumprimento da Torá, porque ambos vão pelas fontes originais, não por inovações que nós vemos hoje, muitas delas. Então, nas sinagogas dos Yemenitas, até hoje, há o leitor, que é o chamado a Torá, não é o Hazan que vai ler, é a cada pessoa chamada, assim como nas sinagogas dos discípulos do Gaon de Vilna. Mas há uma diferença interessante. Nas sinagogas do pessoal do Iêmen, até hoje, até mesmo em Israel, se conserva o costume de um intérprete ler cada verso que foi lido em aramaico, seguindo a leitura, lê um pasuk, e esse pasuk é repetido em aramaico. Assim era na época do Talmud, e assim fazem os Yemenitas até hoje. Então,
O nosso trecho aqui que eu vou abordar é aquele que diz Vavalecha mevarechecha umekalelecha aor venivrechu becha kol mishpechot ha'alama. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. E serão abençoadas em ti todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Por quê? Isso ele aborda no Moreh HaNevochim, na terceira parte, no trecho 29. Então ali ele fala, Abraham Avinu cresceu na nação chamada Soba. Essa nação, Soba, é uma nação arameia, uma nação que vivia na região de Aram Soba, que é a região ali no contorno de Alepo, na Síria, e por isso até hoje os Sidurim dos sírios são chamados de Nosach Aram Soba, o rito de Aram Soba, é a região deles. E esse povo chamado Soba, do qual nasceu Abraham, ele declara aqui que a metodologia deles é dizer que não havia Deus, não há Deus. Eles diziam isso. E o que realmente governa o mundo, governa a humanidade, são os astros, a astrologia. E que os astros são deuses. E que o Sol é o maior Deus. E aí você vai encontrá-los dizendo explicitamente que o Sol é o líder do mundo superior e do mundo inferior. Tanto o superior, o espiritual, como o material. Mas Abraham Avinu foi contra essa forma de agir e de pensar, e a finalidade desse assunto é o que nós vemos hoje da concordância da maioria das pessoas pelo mundo que louvam e enaltecem a Deus por sua memória, porque foi Abraham Avinu que começou isso. E isso atingiu não somente os seus descendentes, o povo de Israel, senão acabou disso saindo o islamismo, o cristianismo, que são religiões que reconhecem também a divindade. Apesar de diversos problemas que nós vemos, nós sabemos que esse reconhecimento da divindade veio através de Abraham Avinu. Então, por isso é que, através dele, as nações todas da terra acabaram sendo abençoadas. É nesse sentido. O monoteísmo atingiu grande parte da humanidade. E nós hoje podemos dizer que foi a maioria. E agora cabe só voltar um pouquinho atrás para explicar um pouquinho mais sobre esse povo chamado Soba. Esses arameus dos quais nasceu Abraham Avinu, eles foram também, futuramente, os magos do faraó no Egito. Então, todo aquele conhecimento esotérico que algumas ordens secretas ou discretas, como prefiram dizer por aí, que herdam do Egito, na verdade, são conhecimentos esotéricos que vêm desse povo chamado Soba. E, claro, eles não se limitavam somente à astrologia. Eles também eram magos, né, no sentido da palavra exato, que usavam magia negra, inclusive, não somente magia branca. A magia branca é muito comum quando você entra, por exemplo, para uma ordem como uma ordem, uma determinada ordem aí que usa uma rosa como símbolo, não vou citar nome. Então você chega a certo grau que você tem que decidir, você tem que optar se você vai partir para a magia negra ou para a magia branca. Bom, para esclarecer, para quem não sabe a diferença, magia branca é aquela que você usa as suas forças mentais, os
as suas glândulas, como por exemplo aqui, ou a glândula pineal, lá no centro do cérebro, e outras glândulas, ou o que chamam os hindus de chakras também, e você visualiza mentalmente certas cores, de cor de proteção, cor de cura. Não vou abordar cada cor aqui, mas existe isso no misticismo, no esoterismo. E isso, magia branca, não é proibido fazer, porque não, na verdade, são dotes que Deus concedeu a cada pessoa. O problema é quando a pessoa usa coisas que não são glândulas, não é a mente, não é o pensamento, não é a pessoa saber se controlar para não pensar em nada por algum tempo, numa meditação. A magia negra é aquela que usa elementos externos à pessoa. Por exemplo, uma pessoa, existe certo grupo, aqui no Brasil mesmo, que pega um sapo, colocam o nome de uma pessoa dentro da boca dele, costuram e depois soltam esse sapo. Até ele vai morrer, claro. A boca está costurada, ele não vai poder comer. Mas, além de ser uma crueldade com um animal, com um ser vivo, é algo muito grave, porque isso é usar algo externo. Nós sabemos que no meio do povo judeu existe também um pouco disso, com aqueles que dizem que praticam Kabbalah Ma'asit. Eu vejo nisso um problema sério. O Gaon de Vilna quis dizer de uma forma que as pessoas deixassem isso, dizendo que isso era permitido até quando o Beit HaMikdash existia, mas foi uma forma de não ser, que não houvesse alguém para retrucar, né? Porque você não tem como retrucar uma coisa dessa. Mas se ele dissesse claramente que é proibido, logicamente as pessoas não iriam aceitar. Então muita gente ainda usa esses meios no nosso povo. Existe por exemplo, da pessoa usar cobre, escrever nomes de anjos, escrever o nome da pessoa que ele quer atingir com aquele cobre. Existem outros, existem muitos. Existem uns que usam pessoas, inclusive, sobem numa montanha. E esse é um tipo de coisa para fazer com que o pelo da pessoa, o cabelo caia, a sobrancelha caia, a pessoa fica extremamente feia, horrível. Essas coisas são proibidas fazer, de acordo com isso que eu acabei de dizer. Infelizmente, há muita gente que faz coisas parecidas, ou para bem ou para mal, não importa. E tudo isso foi herdado, na verdade, desse povo Soba. Os Soba eram tão incríveis que, como eles faziam para que o solo fosse fértil, para que houvesse chuva, o solo fosse fértil, as plantações estivessem sempre em ascendência, eles tinham uma forma de magia negra onde eles usavam o sexo. Um homem vinha sobre uma moça virgem analmente e recitavam certas coisas ali, faziam tudo ao contrário em determinado lugar, e por essa forma achavam que ali haveria uma grande abundância de frutas. Aqui você percebe o quanto eram baixos, né, esses magos do faraó. Como nós sabemos disso? Porque Rebbe Moshe ben Maimon, quando ele esteve no Egito, ele teve acesso à grande biblioteca Gerizá, biblioteca que já era uma Gerizá, que era para ocultar escritos antigos, guardar. E nesse acesso a essa biblioteca, ele teve acesso a livros que nenhum rabino da Europa teve, judaicos, né? Tem que lembrar disso. São livros que ele cita no prefácio do Mishneh Torah, e que já eram desconhecidos. Ele teve acesso a exemplares originais do Talmud, tanto que questionam, por exemplo, quando ele escreve sobre Halitá, e a resposta sobre isso se encontra no
no escrito do Nasir de Volozhin sobre os escritos de Rav Ahai Gaon. Então ali nós percebemos que as versões do Talmud que nós temos hoje, essa frase sobre Halitá, ela se encontra totalmente invertida. E na verdade ele tinha essa fonte. É por isso que ele defende que precisa fazer Halitá, depois de lavar a carne, salgar a carne e lavar de novo. Antes de cozinhar é preciso fazer Halitá. E o que é Halitá? É jogar a carne numa água fervente ou até a terra se fechar totalmente, para que não saia o sangue que está dentro quando a pessoa vai cozinhar, porque ainda sempre sobra um pouquinho de sangue, ou em vinagre, ou em coisas parecidas que vão fazer o mesmo efeito. Então, isso é Halitá. Voltando ao nosso assunto, esses magos e a magia negra são coisas muito graves, e todo tipo de coisa assim acaba levando a pessoa a uma situação de depravação moral. E é por isso que nós vemos que no passado, entre os gregos, entre os romanos, havia muita depravação moral. Em todo lugar que nós vemos essas correntes de feitiçaria, nós percebemos quanta depravação moral cai ali geralmente. Não estou aqui julgando o mérito de pessoas que são umbandistas ou candomblistas ou coisas parecidas, porque eu sei que existe muita gente boa, muita gente com boa moral. Não é a religião que vai definir quem é a pessoa. A pessoa é quem ela é. Seja judeu, seja cristão, seja muçulmano, seja um budista, um shintoísta. Isso não vai definir a tua moral. Mas existem certas práticas que sim levam à decadência moral, e a magia negra é uma delas. Desejo a todos um Shabbat Shalom com muita harmonia, muita paz. Shabbat Shalom, Umevorach Lechulechem.